O bullying. Gente, eu não sei vocês, mas eu lembro de tantos apelidos que eu recebi, e não era chamado de bullying. Eu entendo que hoje existe, sim, crianças, adolescentes que estão sofrendo muito com o bullying. Mas também nunca se teve uma supervalorização disso. Então, o próprio bullying, ele passa pela questão da autonomia. Quando eu resolvo pelo meu filho uma situação, eu estou tirando dele a oportunidade de crescer. Então, quando a criança traz lá uma situação da sala, às vezes, hoje o menino me xingou, o fulano falou que eu era quatro olhos. Então, você precisa começar a dialogar com o seu filho. É mesmo? E como foi isso? O que você fez? Eu chorei, eu estou te contando. Então, a gente precisa resolver no lugar. Que tal amanhã você fazer isso? Tente dar um exemplo seu de alguma vez que você passou por isso. Dessa maneira, você está dando condições para que ele possa resolver os problemas. Ana, mas com qual idade? Desde o momento em que ele está falando, desde o momento em que ele é novinho. Nós precisamos iniciar essa autonomia com eles. Acho que eu abrangi tudo de um modo geral. Qualquer coisa, depois vocês fazem perguntas e a gente destrincha melhor. Ana, tem uma perguntinha aqui sobre isso também. Tá? Diz assim, quando a criança chega em casa e reclama que o amigo bateu nela, qual atitude devemos tomar com os nossos filhos e a escola? Em primeiro lugar, a gente precisa analisar a recorrência. Tá? É a primeira vez que a criança está fazendo isso? Que ela está trazendo uma reclamação dessa para a escola? E quantas vezes? Não, é a primeira vez essa semana, mas ela já falou na semana passada, por exemplo. Então, a gente precisa ver a incidência. Por quê? Se foi a primeira vez, se isso nunca aconteceu, você inicia dando para ela, para a própria criança. Conversa com ela, recebe. O nosso papel de pais tem que ser o de acolher. Nós não podemos julgar, vocês me entendem? Nós não podemos... Então, vamos acolher o que a criança traz. Ouça toda a história. E, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque, muitas vezes, a gente demonstra a emoção na hora. E aí, a criança, às vezes, está chamando a atenção. Então, mamãe, hoje o meu amiguinho me bateu. Sério, filha ou filho? Como aconteceu isso? Explica para a mãe. Deixa ele te contar. Não fica fazendo pergunta. Doeu, chorou? Não. Deixa que a criança te conte como foi. Quando a criança terminar de te contar todo o caso, você pergunta. Ok, depois que você apanhou, depois que ele fez isso com você, o que aconteceu? Não dá dicas para ele. Deixa que ele te conte. Se ele te disser que ele contou, que ele não falou para nenhum adulto, que ele não avisou o professor... Enfim, então você vai precisar ensiná-lo a procurar o adulto da escola. Nós precisamos empoderar esses professores, esses coordenadores. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós, não estando na escola, existe alguém em quem eles podem confiar. Em primeiro lugar, é a professora da sala. Se por um acaso essa criança diz para você, eu contei para a professora e ela não fez nada, então você diz assim para ela, porque muitas vezes a criança tem essa percepção, que não foi feito nada. Então, você diz, então, amanhã, filha ou filho, você vai chegar para a sua professora e vai contar que você está triste. Você vai dizer que você contou algo muito importante para ela e que ela não fez nada. Porque, dessa maneira, você está dando oportunidade para essa professora entender o que o filho está sentindo. Ótimo. Agora, aí você passa a analisar o caso. Agora, vamos supor que não, que isso já é recorrente, que você já fez tudo isso que eu te falei, que essa criança já falou com a professora. Aí, sim, você vai procurar a escola. O que eu costumo dizer? Nós precisamos dar tempo para que as coisas sejam resolvidas. E precisamos, enquanto adultos, entender que existem hierarquias. A primeira pessoa que você deve procurar é sempre o professor do seu filho. Veja bem, se você teve já toda essa conversa com a criança, se você já recebeu todas essas informações, você vai munido para essa conversa. Se for necessário, anote para você não esquecer nenhum detalhe.
olha, professora, no dia tal, meu filho chegou com essa informação, a minha orientação foi essa, o que eu fiz foi isso. Você vai relatar para esse professor. E, na própria conversa com o professor, você tem que marcar uma data. Olha, eu vou dar um tempo, professora, para você verificar, para a gente analisar se essa situação vai melhorar, e daqui 3 dias, daqui 1 semana, a gente volta a conversar. Porque hoje nós vivemos um mundo sem metas. A gente vai, conversa, e aí acaba ficando muito subjetivo. Aquele dia que eu tive um dia péssimo no trabalho, meu filho já está sentindo, ele lembra que eu dei toda a atenção para ele, o dia que ele me contou que o amigo apanhou, que ele apanhou do amigo, e aí ele vai usar isso novamente. Então, não, a gente precisa ser muito consciente nessa história e colocar as metas. 3 dias depois, ou enfim, a partir do combinado, você não percebeu mudanças, você já peça. Então, hoje eu gostaria de conversar com a coordenação junto. E nós vamos elevando os níveis. Para encerrar essa pergunta, vamos sempre analisar o que é criancice. O que é algo que a criança fez sem pensar. Eu vejo muito atrito, meninos e meninas, por exemplo, na época que eu trabalhava em escola. O menino, por si só, ele entra correndo, ele esbarra, ele tromba. Normalmente, aquele menino que é mais bagunceiro, ele acaba, de certa forma, rotulado pelo grupo. Aí, vamos pensar, a Mariazinha passou pela carteira e esbarrou na minha carteira. Ah, Mariazinha é minha amiga. Agora, aquele menino que sempre faz bagunça, eu enquanto criança, eu sempre vou achar que o que ele fez foi porque ele fez de propósito. Então, é importante nós sermos adultos nessa hora e ajudar a criança a perceber a diferença entre uma criancice, algo que foi feito sem querer, e algo que foi feito por querer. Eu acho que essa é a maior diferença, que nós temos que sempre iniciar por aí.